Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná para nós. O novo louvor tem gerado muita repercussão no meu gospel, se é que dá para chamar de louvor. Estamos falando do Evangelho de Fariseus, de Aimee Rocha, que tem um significado marcante com muitas referências bíblicas e críticas à sociedade. Em uma de suas apresentações, ela interpretou o Evangelho de Fariseus, canção de sua própria autoria. Na letra, ela fala sobre a ostentação de alguns líderes religiosos, que critica a hipocrisia desses líderes que se dizem tementes a Deus. Com muitas referências bíblicas, é uma crítica que ela faz a essas pessoas, a hipocrisia e ao distanciamento desses valores cristãos, principalmente por aqueles que se dizem tementes a Deus. Para quem não sabe, a Aimee Rocha é uma cantora de 27 anos que tem se destacado no meu gospel com as suas composições cheias de referências bíblicas e reflexões sobre o que é ser cristão. A letra do louvor dividiu opiniões, alguns acharam a atitude da cantora super corajosa, enquanto que outros não gostaram e acreditaram que as acusações foram mentirosas e exageradas. Independente da sua opinião, chegou a hora de desvendar todo o significado por trás desse hino. O que é ser fariseu, de acordo com a Bíblia? Muito bem, os fariseus eram os mais poderosos grupos religiosos da época de Jesus. Eram muito rígidos em sua observância e suas tradições, e consideravam as tradições mais importantes do que as palavras dos profetas. Ao longo dos anos, eles criaram a sua própria interpretação do Evangelho, guiando a educação religiosa daquele povo, principalmente pela tradição oral. Os fariseus se preocupavam bastante em interpretar as ações humanas de acordo com a lei sagrada. Assim, acreditavam que uma vida dedicada à religião correspondia à obediência rigorosa às sagradas escrituras. E condenavam aqueles que não seguissem essas regras. Embora esse grupo fosse muito respeitado pelos judeus, Jesus criticava sua hipocrisia. É que os fariseus faziam muitas ações só para manter as aparências, exigindo do povo regras que eles mesmos não cumpriam. Além disso, eles não tinham humildade para aceitar quando estavam errados. Todos hipócritas, por impedirem a Por entrada isso, dos homens. os cristãos devem aprender com os erros dos fariseus. Afinal de contas, é importante seguir a Bíblia Sagrada, mas é preciso também assumir os próprios erros e sentir a religião no coração. Na canção Evangelho do Fariseu, Aimee faz uma crítica a pessoas que, assim como os fariseus da Bíblia, afirmam seguir à risca o Evangelho, mas não colocam em prática esses ensinamentos. Esses cristãos se desviam dos valores e do amor e da compaixão, e acabam agindo de acordo com seus próprios interesses. Eles focam no lucro e no materialismo e se esquecem de trabalhar o espírito e o coração. Dinheiro, venha! Na Dinheiro, letra, venha! a cantora fala sobre o cristianismo vazio de fiéis que estão mais preocupados com rituais e tradições do que com os ensinamentos de Jesus Cristo. Consagrando essas vassouras. Logo no início da canção é possível perceber essas reflexões. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós mesmos, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Os cristãos das instituições evangélicas sobre suas ações, a Aimee ela provocou muitas discussões sobre a autenticidade da fé e do verdadeiro significado do Evangelho. Apesar de orarem muito, essas pessoas se distanciam da caridade e daqueles que realmente necessitam da ajuda do Pai. Enquanto Ele está querendo, quem nós pensamos ou nós nos preocupamos, oramos errado há séculos. A cantora não aborda só questões bíblicas e Evangelho dos Fariseus. Ela faz uma comparação entre a atitude desse grupo religioso da época de Jesus e de muitos líderes religiosos dos tempos atuais. Pecadora, é uma adúltera. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Leve Quando até o ela diz, mestre. a falsa noiva se rebela, em mais uma referência bíblica que tem relação com o momento em que estamos vivendo.
Aimee reforça que as atitudes dignas de fariseu estão provocando o apodrecimento do corpo de Cristo. Então ela resgata uma metáfora do Novo Testamento para indicar a relação entre Jesus e sua igreja, na figura do noivo e da noiva. A ideia é que a igreja, que é falsa na visão de Aimee, está se rebelando enquanto Jesus espera ver o caráter entre os homens de fé. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue já não está mais circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. Quanto o noivo que espera ver um caráter cristão, sem nenhum medo de tocar na ferida, Aimee Rocha critica o materialismo, o egoísmo e o individualismo daqueles que se dizem tementes a Deus, mas que não praticam os ensinamentos. Uma reflexão profunda sobre o que é ser cristão ontem, hoje e amanhã. Yeah.